Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para você que acompanha o Fábio Pierre. E eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje 3 dicas. E acho que elas podem ser bastante úteis para vocês. Antes eu queria que vocês pensassem num campeão, num fenômeno, em alguém que vocês acham que seja assim um ícone muito bom em alguma coisa. Pensa, por exemplo, assim no seu jogador de futebol. Quem é o seu jogador de futebol favorito? Né? Quem é ele? Eu sei que depende de que time você torce, uma porção de coisas, mas em geral você já tem assim o seu jogador de futebol favorito, que às vezes nem é alguém aqui do Brasil, às vezes é alguém que você conhece de algum outro lugar, que joga muito bem. E para você esse jogador é o cara, né? Então, outra coisa que eu queria que você pensasse. Já aconteceu, por acaso, com você, de você estar na sala da sua casa ou em algum lugar na sua casa e uma criança vai lá e fala assim, pai, ou então tio, ou então, sei lá, vem aqui jogar comigo. Daí você fala assim, não, tô ocupado. Ou então você diz assim, eu não gosto de jogo. Né? Você acaba não indo lá jogar porque ou você não gosta, ou porque você não sabe, ou porque você não tem tempo. E aí vai lá um dia, você tenta lá jogar, né? Se de tanto a criança insistir, você vai lá e senta lá no chão, ou no sofá, onde quer que seja, e vai lá jogar. E aí você apanha, porque você não sabe jogar. E enquanto isso, a pessoinha que te chamou lá para jogar dá um espetáculo, né? E aí se diverte. Acaba assim, batendo de 10-0, a criança é boa naquilo e você fica ali, eu não gosto mesmo muito disso, eu nunca joguei, não é pra mim, eu não gosto disso, enfim. E acaba que você fica fora daquilo porque de fato você tem outra coisa para fazer, você tem outro foco, né? Nem é essa a questão, mas é um exemplo que eu quero que você observe. Existem pessoas que elas veem o resultado, né? O resultado que aconteceu. Então, esse jogador de futebol, ele é o cara, ele é o bom, ele é o máximo, ele tem sorte, ele nasceu com a face virada para a lua, por exemplo. E é interessante porque as pessoas olham isso e elas não olham. A gente vê, é natural que a gente veja dessa forma, né? Que a pessoa é bom em alguma coisa. Mas a gente não tem o costume de avaliar o que aconteceu antes da pessoa chegar aonde ela chegou, né? E depois, né? Depois no sentido de voltando para trás. O que mais aconteceu antes? Antes do antes, né? E antes disso ainda, como é que foi? Até o ponto em que você chega quando a pessoa, no caso de um jogador de futebol, ainda nem tinha pego numa bola, nunca havia chutado uma bola ou batido uma bola em lugar nenhum. E você chega lá longe, onde a criança, que hoje é esse ícone, né, nem sabia andar. Então as coisas vão acontecendo, elas vão se acumulando, né? A história com o passar do tempo, ela tem uma sequência e as habilidades vão tomando dimensão. Então a pessoa não sabia nem sequer andar, daí a pessoa passou a andar, daí ela passou a brincar com bola, daí achou interessante brincar com bola, continuou brincando com bola, daí passou a jogar bola, bater bola na rua, ou foi para algum lugar e foi aprimorando. E acabou se tornando isso daí que hoje em dia é o que as pessoas consideram a pessoa é o máximo. E não é diferente, isso não tem diferença daquela criança que dá um banho em você com relação a videogame, né? A pessoinha teve tempo, dedicação, tomou o tempinho dela, ficou ali treinando, insistindo, persistindo, como aquele jogador de futebol, que também treinou, persistiu, até que chegou a um ponto de ser muito bom fazendo o que está fazendo. Isso é interessante porque ajuda a gente a imaginar que as pessoas têm um método para chegar onde elas querem chegar. As pessoas executam um processo para chegar onde elas pensam em chegar.
E muitas vezes você pode até estar pensando, ah, mas eu já tentei algumas coisas e não deram certo, então acho que não é para mim. Acho que eu não gosto disso. Na verdade, eu acho que eu penso em fazer alguma outra coisa. Assim como a gente dá aquela resposta para aquela criança, do tipo, não, eu não gosto de videogame, ou então eu não gosto disso, ou não gosto daquilo, é mais ou menos a mesma coisa. A gente acaba encontrando assim desculpas para não fazer alguma coisa porque por algum motivo não está habituado a fazer ou não iniciou o processo de tentativa sequer, então acaba que não faz e não vai a lugar nenhum porque não chegou nem sequer a persistir nas tentativas, né? Não chegou a um nível de tentativa suficiente para acumular histórico com número de tentativas suficiente para chegar lá. Mas isso não é tudo. Quando a pessoa tem assim um perfil mas isso não é tudo. Muita gente também esquece de observar que todas essas pessoas que chegaram onde elas chegaram, elas têm um perfil de perseverança e estrutura de perda. Elas sabem perder. Como é que a pessoa faz para saber perder? Não é que ela se conforma, ela não acha graça de ter perdido, de não ter sabido como fazer. Mas é ao contrário, elas usam esse que pode ser chamado de problema, obstáculo, ou eu não consegui, elas usam essas sentenças e transformam elas elas transformam isso de uma outra forma. Elas pensam, ah tá, então quer dizer que eu não acertei, correto. Então, já que eu não acertei, isso significa que existe um modo certo. E qual é esse modo certo? Deixa eu tentar fazer. E ela passa a tentar fazer com mais foco naquilo que ela errou. Então, aquele que era para ser considerado um problema, um obstáculo, uma barreira, deixa de ser considerado assim para se tornar uma oportunidade de aprendizado, de solidificação de aprendizado. E assim eu espero que vocês tenham podido observar algumas coisas que podem ter coincidência com o estado que você se encontra hoje, né? Às vezes você tem um projeto para desenvolver, às vezes você está acompanhando o Fábio Pierre, porque você está interessado em fazer alguma coisa na sua vida similar com as coisas que ele te oferece de suporte. E você pensa assim, não, eu acho que não é para mim. E às vezes é interessante você pensar, onde é que ficou o teu obstáculo? No que ele parou? Né? O que está evitando com que você prossiga para o próximo nível? Né? Então, procurar entender isso como não um obstáculo, mas sim como uma oportunidade para você saber mais. E saber mais e criando o seu histórico de tempo de conhecimento, tempo de investimento para saber como fazer, aliado ao número de vezes que você vai estar persistindo nesses erros que na verdade são oportunidades para você saber mais um pouco e vai fazer de você certamente uma pessoa que vai chegar aonde você pretende chegar e ser você mesmo o cara, né? O ícone da sua própria vida. Então, e onde é que estão as 3 dicas? As 3 dicas estão aí, impermeadas dentro desse vídeo que a gente está passando, falando sobre essa história toda, que em resumo é o seguinte, em primeiro lugar, primeira dica, inicie o processo. Se você parou esse processo de chegar lá, continua de onde você parou. Então, se você tinha começado um curso e parou por algum motivo, recomeça. Então, começa a acumular esse processo de aprendizado, esse processo que você precisa passar, né? Outra coisa, acumula conhecimento, procura saber mais, identifica o que precisa ser feito cada vez mais. Essa é a segunda dica. A terceira dica é, toda vez que você cometer um erro, toda vez que você enfrentar um fracasso, toda vez que você ficar desapontado por não ter alcançado algum objetivo, você vai olhar para isso e identificar o que pode ser feito melhor. Você vai identificar de que forma você pode fazer para que isso saia melhor da próxima vez. E jamais, jamais parar. Então, acumula tempo, conhecimento e transforme todos os obstáculos em oportunidades para saber como fazer melhor, tá bom?